A chuva caía fina naquela tarde cinzenta, lavando a cidade como se o céu tentasse apagar suas próprias lágrimas. O barulho dos carros misturava-se ao som constante das gotas batendo nas poças, e ali, quase invisível para quem passava apressado, estava uma jovem sentada na calçada. O corpo curvado, os ombros tremendo, o rosto escondido entre as mãos. Chorava baixinho, como quem já não tinha forças nem para pedir ajuda. O nome dela era Ana. Tinha apenas 22 anos, mas o olhar cansado denunciava uma vida inteira de batalhas perdidas. As roupas estavam molhadas, os cabelos grudados na testa e os pés descalços, sujos da lama da rua. Ana não pedia mais esmolas, nem olhava para quem passava. As pessoas, apressadas, desviavam o olhar, talvez por vergonha, talvez por medo de encarar a própria indiferença. Havia aprendido a se tornar invisível, um vulto entre tantos na cidade grande. Mas naquela tarde, algo nela estava diferente. A dor não era só fome, nem apenas frio. Era uma mistura de desespero e fé quebrada. O tipo de dor que só quem conversou com Deus e achou que não foi ouvido conhece. Ela havia passado os últimos 3 dias sem comer direito. Uma senhora bondosa, da padaria da esquina, costumava dar-lhe um pão no final do expediente, mas naquele dia a padaria estava fechada. O destino, mais uma vez, parecia zombar dela. Olhou para o céu, os olhos vermelhos, a voz embargada. Senhor, o que foi que eu fiz para merecer isso? Eu só queria uma chance. Só uma. Ninguém respondeu, só o som da chuva e o ronco distante de um trovão. Ana abraçou os joelhos e chorou de novo. Lembrou-se de quando ainda tinha uma casa, pequena, mas cheia de risadas. O pai, um pedreiro batalhador. A mãe, costureira que fazia milagre com linhas e tecidos. Tudo mudou quando a doença chegou, e o dinheiro acabou junto com as esperanças. Primeiro foi o pai que se foi. Depois, a mãe adoeceu também. Ana tentou segurar o mundo com as próprias mãos, mas ele desabou. Perdeu o emprego, perdeu a casa e, por fim, perdeu o brilho no olhar. Mas naquele dia chuvoso, algo começava a se mover de forma sutil, algo invisível aos olhos. Do outro lado da rua, dentro de um carro preto, parado no sinal, um homem observava aquela cena sem conseguir desviar o olhar. Ele não sabia explicar o motivo, mas aquela jovem encharcada na calçada parecia tocar algo muito profundo dentro dele. O nome dele era Rafael, um empresário bem-sucedido, dono de uma construtora, acostumado a lidar com números, contratos e prazos, mas completamente despreparado para lidar com o vazio que sentia por dentro. Rafael tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: carros, viagens, conforto. Mas a solidão era sua companheira constante. A esposa havia partido há 3 anos, levando consigo o que restava de calor humano em sua vida. Desde então, Rafael apenas existia, trabalhava, dormia e fingia viver. Mas naquele instante, ao ver Ana, algo mudou. Era como se o tempo tivesse parado, como se Deus o obrigasse a enxergar o que ele passava a vida tentando ignorar. O sofrimento de alguém que já não esperava nada. O sinal abriu, mas ele não se moveu. O carro atrás dele buzinou, e só então ele acelerou, meio atordoado. Ainda assim, o rosto daquela jovem não saiu de sua mente. Durante o trajeto, a imagem voltava o tempo todo, insistente, perturbadora, como uma lembrança que não era dele, mas que de algum modo o chamava. Horas depois, Rafael voltou àquele mesmo cruzamento. Não sabia ao certo por quê, só sabia que precisava ver se ela ainda estava lá. E estava, sentada, molhada, tremendo. Ele estacionou o carro mais à frente, tirou o paletó, respirou fundo e caminhou em direção a ela. Moça, você está bem? Perguntou, hesitante. Ela levantou o rosto devagar, como quem duvida que a voz seja mesmo para ela. O olhar assustado e desconfiado. O que o senhor quer? Respondeu, sem força, mais por reflexo do que por coragem. Só queria saber se você precisa de ajuda. Ela riu, um riso seco e amargo. Senhor acha que alguém aqui não precisa? A resposta atravessou Rafael como uma faca. Ele ficou alguns segundos em silêncio, sem saber o que dizer. Depois estendeu a mão. Pelo menos vem comigo. Pode se secar, comer alguma coisa. Ela hesitou, olhou para a mão dele, depois para os olhos. Algo naquela voz parecia sincero, mas a vida na rua ensina a desconfiar de tudo, até da bondade. Eu não tenho nada para te dar em troca, moço murmurou. Eu não estou pedindo nada em troca, moça.
só deixa eu te ajudar. E, pela primeira vez em muito tempo, Ana aceitou. Os dois caminharam em silêncio até o carro. A chuva ainda caía, e quando ela entrou, o cheiro de couro misturado com o perfume dele quase a fez chorar de novo. Era tanto contraste que parecia um sonho. Rafael levou-a a um restaurante simples e pediu um prato de comida. Ela comeu devagar, com as mãos trêmulas. Cada garfada parecia um milagre. Ele a observava em silêncio, não como quem sente pena, mas como quem tenta entender o que há por trás de tanta dor. Qual é o seu nome? Perguntou, por fim. Ana, respondeu, limpando a boca com um guardanapo. E o seu? Rafael. Obrigada, Rafael. Mas você não precisava fazer isso. Ele sorriu de leve. Talvez eu precisasse. Sim. Ela o olhou, curiosa. Por quê? Porque faz tempo que eu não sinto que estou fazendo algo que realmente importa. Ana baixou os olhos, e por um instante, o silêncio entre eles foi mais sincero do que qualquer palavra. Naquela noite, Rafael a deixou em um abrigo. Disse que voltaria no dia seguinte. E voltou. No outro também. E no outro. Aos poucos, aquela rotina se tornou uma ponte entre dois mundos que jamais se cruzariam até que Deus decidiu intervir. O que Ana não sabia é que a ajuda de Rafael não era um acaso. E o que Rafael não imaginava é que aquela jovem, aparentemente perdida, seria a resposta de uma oração que ele fez anos atrás, uma oração esquecida, mas que o céu nunca deixou de ouvir. Enquanto o destino tecia silenciosamente seus fios invisíveis, uma nova história começava a nascer. E, mal sabiam eles, algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Na manhã seguinte, o sol apareceu tímido, secando lentamente as ruas ainda úmidas da chuva da noite anterior. Rafael acordou mais cedo do que de costume. Passou a noite inteira pensando em Ana. Havia algo nela que o desafiava, algo que fazia o coração dele pulsar diferente. Era como se cada olhar dela o obrigasse a lembrar o quanto ele se distanciara daquilo que um dia chamava de propósito. Preparou um café, mas não conseguiu beber. A xícara esfriou sobre a mesa, enquanto ele encarava o próprio reflexo na janela. O homem que via não era o mesmo que sonhava quando jovem. O tempo e a riqueza tinham moldado uma versão endurecida, distante, quase fria. E, pela primeira vez, ele se perguntava se tudo o que conquistara valia alguma coisa. Pegou o carro e dirigiu até o abrigo. Ao chegar, encontrou Ana sentada do lado de fora, com uma coberta fina sobre os ombros. Ela o viu e, por um instante, um pequeno sorriso se formou primeiro em muito tempo. Achei que você não ia voltar, disse ela. Eu prometi, não prometi? Respondeu ele, sorrindo de volta. Ela abaixou o olhar. As pessoas prometem muita coisa, mas quase nunca cumprem. Rafael se aproximou devagar, sentando-se ao lado dela no degrau. Então, deixa eu ser a exceção. Ana ficou em silêncio. Um silêncio cheio de peso, mas também de algo nova esperança. Como foi a noite? Ele perguntou. Melhor que as outras. Dormi num colchão de verdade. E, ela fez uma pausa. Não choveu em cima de mim. Ele riu leve. Às vezes, pequenas vitórias são grandes milagres. Ela assentiu, e por um instante, os dois ficaram ali, olhando o movimento da rua, como se o mundo inteiro tivesse desacelerado só para aquele momento existir. Rafael então tirou algo do bolso, um pequeno papel dobrado. Eu pensei em algo, disse ele, entregando-lhe o papel. É o endereço de um café. Eu sou dono de lá. É simples, mas o pessoal é bom. Eu posso arrumar um trabalho para você lá. Ana arregalou os olhos. Um trabalho? Eu? Sim. Você vai começar ajudando na limpeza. Depois pode aprender o resto. Ela segurou o papel como quem segura uma chave. Rafael, eu nem sei o que dizer. Só diga sim. Ela riu. E aquele som, suave e sincero, parecia devolver cor ao mundo. Nos dias seguintes, Ana começou no café. No início, estava tímida, assustada. Tinha medo de errar, medo de ser julgada. Mas Rafael sempre passava por lá, discretamente, só para ter certeza de que ela estava bem. Às vezes deixava um bilhete com frase simples: você está indo bem, ou Deus não se esqueceu de você. Aos poucos, os funcionários começaram a gostar dela. Era educada, dedicada, e mesmo com as mãos calejadas, trabalhava com uma leveza que comovia. Mas, à noite, quando o café fechava, e ela voltava ao abrigo, o coração ainda doía. Ainda havia fantasmas, lembranças do passado, da perda, da solidão. Certa noite,
deitada em seu colchão. Fino, ela sussurrou: Senhor, será que isso é o começo do milagre que pedi, ou é só mais uma ilusão? Do outro lado da cidade, Rafael também não conseguia dormir. Estava inquieto. Havia algo em Ana que o fazia repensar toda a sua vida. Ele, que antes achava que podia resolver tudo com dinheiro, agora percebia o quanto a alma humana é feita de coisas que o dinheiro nunca poderia comprar. Na manhã seguinte, ele voltou ao café. Ana estava limpando uma das mesas quando o viu entrar. Bom dia, patrão, disse ela, em tom brincalhão. Patrão nada. Hoje eu vim como cliente, respondeu ele, sorrindo. Ela riu, e o som da risada dela parecia encher o lugar de uma luz que não vinha das lâmpadas. Mas enquanto conversavam, uma senhora idosa entrou no café. O olhar cansado, as roupas simples, e nas mãos, um colar antigo, quebrado. Ela perguntou, tímida, se alguém poderia ajudá-la a consertar. Ana se aproximou, gentil. Eu posso tentar, senhora. Pegou o colar com cuidado, observando-os detalhes. Enquanto fazia isso, a mulher a olhava com atenção incomum. Você, murmurou a idosa, com a voz tremendo. Você tem algo diferente, menina. Ana sorriu, sem entender. Diferente? Sim, eu vejo algo em você. Uma luz, uma força. Ana ficou sem palavras. A senhora segurou sua mão e disse baixinho: Deus não te esqueceu, Ele só estava te preparando. Naquele instante, o tempo pareceu parar. Rafael, que observava de longe, sentiu um arrepio percorrer o corpo. Era como se algo sagrado tivesse tocado o ar. A mulher deixou o colar com Ana e foi embora, sem dizer mais nada. Ana olhou para Rafael, os olhos marejados. Você ouviu isso? Ouvi, respondeu ele, emocionado. E acredito em cada palavra. A partir daquele dia, algo mudou. Ana começou a sentir uma paz diferente, uma presença constante que a guiava. As coisas começaram a dar certo de um jeito que ela não sabia explicar. Um cliente deixou uma gorjeta grande, suficiente para ela comprar roupas novas. Outro ofereceu uma oportunidade de curso. Mas o maior milagre não estava nas bênçãos materiais. Estava dentro dela. A fé, antes adormecida, começava a despertar. Certa tarde, depois do expediente, Rafael a encontrou sentada no banco da praça, olhando o pôr do sol. O que foi? Ele perguntou. Está pensando em quê? Em Deus, respondeu ela, sorrindo. Eu achava que ele tinha me esquecido. Mas agora eu vejo que ele só esperava o momento certo para me levantar. Rafael assentiu. Às vezes, o céu fica em silêncio, só para ver se a gente continua acreditando. Ana o olhou com gratidão. Obrigada por tudo. Se não fosse você. Não fala assim, interrompeu ele. Eu só fui um instrumento. O milagre foi entre você e Deus. Ela riu. Então, ele escolheu um bom instrumento. Rafael desviou o olhar, emocionado. Não sabia, mas o coração dele também estava sendo transformado. Nos dias seguintes, o vínculo entre eles cresceu. E, sem perceber, ambos estavam curando feridas antigas. Mas, como toda boa história escrita por Deus, o verdadeiro milagre ainda estava por vir. E quando ele viesse, nenhum dos dois seria o mesmo. O céu estava apenas começando a se mover. A noite avançava, e o frio parecia zombar da coragem de quem ousasse permanecer nas ruas. Ana tremia, mas não apenas pelo vento gelado. Era como se a solidão tivesse se tornado física, uma presença invisível, encostando-se a ela, apertando seu peito. Suas lágrimas já não corriam com força, apenas escorriam lentas, resignadas, como quem já não tem forças nem para chorar. Deus, o Senhor ainda me ouve? Sussurrou, a voz tão baixa que se misturou ao som distante de um motor velho passando pela avenida. Ela estava prestes a desistir. Por um instante, pensou em se levantar e caminhar sem rumo, talvez em direção ao rio, não para morrer, mas para desaparecer. Sumir do mundo que parecia tê-la esquecido. Mas antes que pudesse mover-se, um som suave, quase imperceptível, rompeu o silêncio ao seu redor. Era uma melodia, vinda de algum lugar próximo, uma música de violão, simples, porém carregada de algo que ela não sabia descrever. Esperança, talvez. Ana olhou em volta, tentando identificar de onde vinha. No canto da praça, sob a marquise de uma loja fechada, um homem tocava um violão velho. Sua barba grisalha e o casaco gasto denunciavam que ele também era um sem-teto. Mas o olhar, aquele olhar tinha paz.
uma serenidade que contrastava com tudo ao redor. Quando ele notou Ana observando, sorriu de forma acolhedora e continuou tocando. Sem entender o porquê, ela se levantou e foi até ele. Cada passo parecia um desafio, como se algo a empurrasse de volta para o desespero. Mas havia algo diferente naquela noite, algo a chamava. Quando se aproximou, o homem a cumprimentou com voz tranquila. Boa noite, moça. Está tudo bem? Ela hesitou. Tudo bem era a resposta automática que sempre dava, mesmo quando o mundo desabava dentro dela. Mas dessa vez não conseguiu mentir. Não, respondeu, e sua voz se quebrou. Eu só não sei mais o que fazer. O homem pousou o violão no colo e olhou para ela, como se visse além da dor visível. Eu também já estive aí, sabia? Disse ele, apontando para o chão molhado. Achava que Deus tinha me esquecido, que o céu estava mudo. Mas o céu nunca fica mudo, filha. Às vezes, é a gente que não está ouvindo direito. Ana sentiu algo apertar o peito. Era como se aquelas palavras tivessem atravessado todas as camadas de dor e encontrado o centro do seu coração. Mas eu rezei tanto, disse ela, com lágrimas novas surgindo. Pedi ajuda, pedi comida, um emprego, qualquer coisa, e nada aconteceu. Ele assentiu, compreensivo. Às vezes, a resposta de Deus vem quando a gente para de tentar entender e só confia. Eu perdi tudo também: casa, família, dignidade. Fiquei aqui por anos. Mas um dia, decidi não reclamar mais. Sentei nessa mesma calçada e disse: Senhor, se o Senhor ainda me quer viva, me use para algo bom. E ele ouviu. Ele abriu a mochila e tirou um pequeno pacote, embrulhado em papel. Foi nesse dia que comecei a fazer isso. Ele entregou o pacote a Ana. Dentro, havia 2 pães e uma maçã. Hoje é para você. Ana ficou em silêncio. Olhou o pão e, por um momento, as lágrimas caíram sem controle. Não era apenas comida, era um gesto que ela já não acreditava mais que existisse. Eu não posso aceitar, tentou dizer. Claro que pode, respondeu o homem, sorrindo. Não é meu, é de Deus. Ele me deu e pediu para eu repartir. Ela segurou o pão com as mãos trêmulas e, antes de dar a primeira mordida, olhou para o céu nublado. Pela primeira vez em meses, murmurou uma prece sincera, sem pedir nada, apenas agradecendo. Obrigada, Deus, por ainda estar aqui. A chuva voltou a cair, leve no começo, depois intensa. O homem riu, levantando-se e abrindo os braços para o céu, como quem recebia uma bênção invisível. Ana observava, confusa, mas havia algo contagiante naquele gesto. Ele parecia feliz, genuinamente feliz mesmo sem nada. E isso a abalou profundamente. De repente, algo nela mudou. Não era um milagre visível, não era um anjo descendo do céu. Era algo interno, como se um fio invisível se conectasse entre o céu e seu coração. O desespero deu lugar a uma calma inesperada. Ela olhou novamente para o homem, mas ele já estava se afastando, desaparecendo na cortina da chuva, com o violão pendurado nas costas e um passo leve, quase dançante. Ana ainda ouviu a última frase dele ecoar na rua vazia. Quando você acordar amanhã, algo novo vai começar. Naquela noite, ela dormiu encostada na parede fria, mas com o coração aquecido por uma sensação que não sentia há muito tempo: fé. Na manhã seguinte, acordou com o barulho de um caminhão estacionando próximo. Um senhor desceu, vestindo roupas simples e um avental de padaria. Olhou para ela e se aproximou com cuidado. Moça, está tudo bem? Perguntou. Você dormiu aqui a noite toda? Ela assentiu, envergonhada. Tem uma padaria ali na esquina. Hoje sobrou muito pão. Quer tomar um café comigo? Ana arregalou os olhos. Por um instante, o tempo parou. Ontem ela havia recebido 2 pães e hoje, o convite vinha de uma padaria. Não podia ser coincidência. Era como se Deus falasse novamente, mas dessa vez de forma ainda mais clara. Ela seguiu o homem até a padaria. O cheiro de café fresco e pão quente invadiu o ar. Sentou-se timidamente, e ele colocou uma xícara fumegante à sua frente. Pode comer à vontade, disse ele, e se quiser, tem umas caixas para carregar. No estoque depois. Pago o almoço. Ana mal acreditava no que ouvia. O senhor vai me pagar para ajudar? Claro, trabalho é trabalho, moça.
e você parece precisar mais do que qualquer um que eu conheço. Ela sorriu, e foi um sorriso tímido, mas real. Enquanto comia, sentia algo pulsar dentro dela: gratidão, fé, vida, tudo ao mesmo tempo. Ela passou o dia ajudando na padaria, limpando mesas, carregando caixas, servindo clientes. À noite, o dono, chamado seu Francisco, disse: amanhã volta, viu? Se der certo, posso te registrar. Ana saiu da padaria com os olhos marejados. Caminhou pela mesma rua onde chorava no dia anterior, mas agora o mundo parecia diferente. As luzes da cidade, que antes pareciam zombar dela, agora pareciam brilhar com propósito. E ao olhar para o céu, ela murmurou: eu entendi, Deus. O Senhor nunca me deixou. Na calçada, um violão soava ao longe. Ela reconheceu a melodia. O mesmo homem da noite anterior estava lá, tocando sob a marquise. Correu até ele, mas quando chegou, não havia ninguém. Apenas o violão encostado na parede e um bilhete preso às cordas. Quando o céu responde, às vezes é com pão, outras, com propósito. Continue ouvindo. Ana sorriu, chorando ao mesmo tempo. Naquela noite, ajoelhou-se na mesma calçada onde havia chorado de desespero, mas agora orava de gratidão, porque entendeu: o sobrenatural não veio em trovões nem milagres espetaculares. Veio em gestos simples, em encontros divinamente planejados, e na fé que renasceu quando ela achava que era tarde demais. Nos dias que se seguiram, Ana manteve-se firme. A padaria se tornara não apenas um abrigo, mas um símbolo de recomeço. Cada pão que saía do forno parecia carregar um pedaço da nova vida que ela estava construindo. Seu Francisco, o dono, começou a notar algo diferente nela, uma dedicação que ia além do esforço físico. Era como se cada tarefa simples fosse um ato de fé. Você trabalha com o coração, menina, disse ele um dia, enquanto empacotavam pães. Isso é raro. Ana sorriu. Ainda se sentia pequena diante do mundo, mas havia dentro dela uma força silenciosa que crescia a cada amanhecer. À noite, ainda dormia em um abrigo público, mas agora dormia em paz. E, todas as manhãs, antes de ir para a padaria, passava pela mesma calçada onde havia chorado. Ali, ajoelhava-se por um minuto e dizia: obrigada, Deus, porque o Senhor me viu quando ninguém mais via. Certa tarde, enquanto limpava o balcão, um homem elegante entrou na padaria. Roupas de alfaiataria. Olhar cansado, mas gentil. Pediu um café e um pão. Quando Ana o serviu, ele ficou observando-a por um momento. Você trabalha aqui há muito tempo? Perguntou. Faz pouco, respondeu ela, com humildade. Mas foi aqui que encontrei minha chance. O homem assentiu, curioso. É bom ver alguém falar com tanto brilho nos olhos. Me lembrei da minha mãe. Ela dizia que o segredo da vida está em continuar acreditando, mesmo quando nada parece fazer sentido. Ana sorriu, surpresa. Foi o que me trouxe até aqui. Eles conversaram por alguns minutos. O homem parecia interessado em ouvir sua história. Ela contou parte: a fome, o frio, o encontro com o homem do violão, a oferta de trabalho. Falou de Deus com simplicidade, sem tentar convencer ninguém, apenas compartilhando o que viveu. No fim da conversa, o homem tirou um cartão do bolso. Eu tenho uma pequena fundação que ajuda pessoas em situação de rua a se reintegrarem na sociedade. Se quiser, podemos oferecer moradia e um curso profissionalizante. Ana ficou imóvel, sem palavras. Eu não sei o que dizer. Diga apenas sim, se quiser uma nova oportunidade. Ela aceitou, e naquele mesmo dia, mudou-se para uma casa simples, mas limpa, compartilhada com outras mulheres que também estavam recomeçando. Lá, aprendeu sobre panificação, atendimento e gestão. Cada aprendizado era um degrau, e cada degrau, um testemunho. Os meses passaram, e Ana se transformou. Sua postura, sua fala, sua fé, tudo nela refletia luz. Não uma luz arrogante, mas serena, nascida da dor superada. Seu Francisco, emocionado, disse um dia: Deus te trouxe até aqui para algo maior, menina. E tinha razão. Um ano depois, Ana foi convidada a gerenciar uma nova filial da padaria. O homem da fundação acreditava em seu potencial e decidiu investir. O local ficava perto da mesma praça onde ela vivera nas ruas. No dia da inauguração, enquanto cortava a fita, uma multidão se reuniu. Jornalistas, curiosos e antigos conhecidos assistiam àquela cena. Improvável,
A ex-moradora de rua agora era gerente de uma padaria que ajudava pessoas em vulnerabilidade. Mas o mais emocionante aconteceu depois. Ao sair para respirar um pouco, Ana viu um violão encostado no mesmo canto da praça. Olhou em volta, ninguém, só o instrumento e um bilhete amarelado preso às cordas. Deus cumpre promessas. Continue sendo a resposta de oração de alguém. Ela caiu de joelhos, lágrimas misturando-se à chuva fina que começava a cair. Era como se o céu inteiro estivesse testemunhando aquele momento. E, no fundo do coração, Ana sabia, aquele homem do violão não fora apenas um estranho. Fora um mensageiro, alguém enviado no exato instante em que ela mais precisava. O tempo passou e sua história começou a se espalhar. Pessoas da comunidade vinham à padaria não apenas pelo pão, mas pela esperança. Ana fazia questão de empregar outras mulheres em situação de rua, oferecendo comida, abrigo e trabalho. Sempre dizia: o pão que me salvou veio de Deus. Agora é a minha vez de repartir. E repartia com generosidade. Certa manhã, uma repórter perguntou o que havia mudado em sua vida. Ana respondeu com os olhos marejados: antes, eu chorava na calçada, achando que estava sozinha. Hoje, choro também, mas de gratidão, porque descobri que Deus nunca me abandonou. Ele só esperava eu me levantar. As redes sociais logo se encheram com a história dela. Milhares se emocionaram com a transformação da jovem que havia passado da fome ao propósito. Mensagens de fé e testemunhos começaram a chegar de todo o país. Ana passou a visitar abrigos, igrejas e comunidades, levando seu testemunho com humildade e verdade. Durante uma dessas visitas, uma senhora idosa se aproximou dela, segurando um pequeno rádio nas mãos. Filha, eu te ouvi contar sua história na rádio ontem, e queria te dizer, eu estava prestes a desistir, mas sua fé me fez orar de novo. Ana abraçou a mulher, emocionada. Então agora é você quem vai sentir Deus agir. Espere e confie. O ciclo continuava, e naquela mesma noite, sozinha no quarto, Ana ajoelhou-se outra vez. A lembrança da chuva, da calçada e do pão ainda estava viva dentro dela. Olhou para o céu pela janela e sussurrou: obrigada, Deus. Eu não pedi riqueza, mas o Senhor me deu algo muito maior: propósito. A câmera imaginária se afastaria nesse momento, subindo lentamente, mostrando Ana de joelhos, enquanto o reflexo da lua iluminava o pequeno quarto simples. O som distante de um violão ecoaria a mesma melodia da praça e a voz suave de Ana narraria o final. Talvez você esteja chorando sozinho agora, achando que ninguém te vê, mas Deus te vê, e Ele vai agir na hora certa, do jeito certo. Só não desista antes de ver o milagre acontecer. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, se inscreva e compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus ainda faz milagres. Ele está vendo o seu choro, e já está preparando algo grandioso.